Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Hoje, quinta-feira, depois do Tricolor baiano bater o carimbo em cima do Galo Mineiro e se manter na elite do futebol brasileiro. Estou aqui a rigor, porque quem é de elite do futebol também tem o seu charme, não é, Diego? É verdade, Bahia 4, Atlético Mineiro 1, estava lá na Fonte Nova, então eu estou rouco, meu pai super elegante, eu aqui rouco pra caramba, mas vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse jogo, iniciar os trabalhos aqui do Farol Tricolor, pós-jogo, Bahia 4, Galo 1, vamos de vinheta. Pois é, pedindo logo aos nossos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem e compartilhem à vontade para a gente seguir crescendo nesse trabalho, sempre com a ajuda de vocês. Pai, vamos começar olhando aqui a nossa classificação final da É Série bom. A. Falamos tanto dessa classificação e, pelo menos, a parte final é uma parte final que, se não é maravilhosa, se não nos traz assim se não nos trará no futuro uma recordação de uma grande campanha, muito longe disso. Por outro lado, não nos deixa na Série B do Campeonato Brasileiro, que no final das contas, pelas circunstâncias, acabou por ser a meta dessa fase final do campeonato. Deixa eu só dar um pulinho lá em cima para a gente falar do Palmeiras Bom, campeão brasileiro, né? Palmeiras parabéns. campeão, um campeonato que esteve na mão do Botafogo, 13 pontos de vantagem. Estava até lembrando de um vídeo de Stepan Essessian, ele falando que Hum, 13 pontos era pouco, é o Botafogo, ele é botafoguense e cheio é, de traumas com a história do Botafogo, notadamente a recente. E aí ele não deu outra, né? O Botafogo acabou entregando esse campeonato ganho e terminou fora da Libertadores direta, terminou na pré-Libertadores em quinto lugar. Ficou então Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, essa classificação final dos classificados para a Libertadores, e na pré-Libertadores, Botafogo e Red Bull Bragantino, pai. o Palmeiras mostrando o que vinha a ser um time campeão brasileiro da primeira divisão. Então é puxado, não é fácil para ninguém. Como costumo dizer, é uma maratona, não é corrida de 100 metros rasos. O Botafogo não estava preparado para a maratona, tem um time para essa faixa que o Botafogo ficou, já está muito boa. Já está muito boa, viu? Por o time que o Botafogo tem, com a dança de treinadores que houve, o Botafogo até que ficou numa posição boa. Seria estranho o Botafogo campeão com esse time que tem aí, com o banco de reservas, mas é coisa com eles mesmo, não tenho nada com isso. Estou na elite, charme total, não é para todo mundo. Tem gente que sobe e desce, não é América de Minas, não é Curitiba. E o Goiás, que tinha subido, desceu também. O Vasco ficou balançado, o Cruzeiro andou balançado uns tempos aí, mas Vasco, Bahia e Cruzeiro subiram e estão lá. Pois é, e aí falando lá da parte de baixo da tabela, a gente tem o Bahia É, com a sua campanha final, 44 pontos, 38 jogos, 12 triunfos, 8 empates, 18 derrotas, 50 gols marcados, 53 gols tomados, saldo de menos 3. O Bahia é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Quem se livrou também e corria risco foi o Vasco, que venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 em São Januário ontem. E quem caiu pela primeira vez, além de Goiás, Curitiba e América Mineiro, que já estavam matematicamente rebaixados há algumas rodadas, foi o Santos, né? Esperou Pelé passar para outro mundo e aí acabou caindo, né? O Santos com 43 pontos, um a menos que o Bahia, estava até o finzinho do jogo com 44, mas perdendo para o Bahia no número de triunfos. E a gente lá apreensivo na Fonte Nova, olhando para o jogo e olhando para os resultados dos outros o tempo todo, naquele medo, até que o Fortaleza fez o segundo gol, 50 do segundo tempo, e aí rebaixou de vez, garantiu o Santos. Depois não teve nem jogo, teve invasão de campo, aquela confusão. E aí o Santos decretou o seu rebaixamento, primeiro da história. Lembrando que só São Paulo
e Flamengo nunca jogaram a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos era o terceiro time que ainda podia ostentar esse feito de nunca ter caído, mas agora só São Paulo e Flamengo, pai. Dessa vez o Bahia não vai jogar a Série B, se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro com esse grande triunfo de 4-1 contra o Galo, pai. O detalhe é esse resultado histórico. Poucas vezes se sabe do Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, tomar goleada, ainda mais motivado, o Hulk falando um bocado de besteira, mas boleiro falar besteira não é novidade. Tem muitos que falam bem, conseguem falar, mas alguns só falam besteira, e aí tomou 4-1. Era possível, teve chance o Bahia de fazer mais gols, mas indiscutivelmente a manutenção do Bahia na elite, esse charme aqui de hoje, paletó e gravata tricolor, e a camisa no azul mais claro do Bahia, nessa fusão, nessa incorporação com o Grupo City, tudo a ver, e o Bahia se manteve de uma maneira histórica, deslumbrante. Foi secador jogado pela janela, foi gente querendo se jogar com secador e tudo. Aqui na rua, aqui por Brotas, tinha um bocado de secador pela rua, rapaz. Uns queimados, outros quebrados, uma coisa impressionante. Tem um cara aqui que ele estava jogando triplo. Quando o Galo empatou, ele quase se joga pela janela. Gol do Vasco, ficou doido. Gol do Santos, ficou maluco. Mas depois foi mudo o tempo todo, está sumido, ninguém vê o cara. Impressionante. Tem gente que não... Na Bahia tem o seguinte, tem uns que torcem para o seu time, outros torcem para outros, e tem outros que são anti-Bahia, são contra o Bahia. E aí os caras se esguelam. Ontem, realmente, acredito que não dormiram. Ficaram na saudade. É, Falando aqui da escalação do Bahia, pai, assim, como é que o Rogério Ceni colocou o seu time em campo? Eu vou fazer sim. são duas curiosidades principais, né? Falando do Bahia do goleiro ao atacante, que não teve centroavante, né? Essa é a primeira curiosidade, inclusive. Foi Marcos Felipe, Gilberto, Canives, David Duarte, Vitor Hugo, Luciano Juba, ou seja, o Bahia com três zagueiros de ofício, né? Canives, David Duarte e Vitor Hugo. Canives jogou pela direita, David Duarte centralizado e Vitor Hugo pela esquerda. E à frente deles, a dupla de volantes ainda, Rezende e Acevedo. E depois Tassiano caindo mais na meia direita ali. Cauli Foi. centralizado, Biel pela esquerda, mas Cauli até mais avançado do que os outros, jogando praticamente, como se diz, de falso 9. Inclusive fez É, o primeiro gol, deu passes importantes, né? Mas eu destacaria assim duas coisas. A primeira, quer dizer, três coisas, vamos dizer. A primeira, vá. os três zagueiros de ofício, né? O Bahia chegou a jogar com três zagueiros recentemente, mas com Rezende fazendo a função de zagueiro pela esquerda, Vitor Hugo centralizado. Mas dessa vez o Bahia colocou David Duarte como zagueiro centralizado e manteve Rezende como volante pela esquerda e Foi. Acevedo como volante pela direita. Ou seja, o Bahia montou um esquema que a pessoa olhava e falava: o time está muito defensivo, mas não foi nem de longe o que aconteceu, porque os laterais apoiaram bastante e o Bahia avançou a marcação e jogou para frente desde o início do jogo. Os outros dois destaques são que o Bahia jogou sem centroavante. O Bahia voltou a usar centroavante no jogo contra o América Mineiro, mas aconteceu o que aconteceu. Jogou, inclusive, em alguns momentos com dois centroavantes, já que Mingote entrou também. Mas o Bahia voltou a jogar sem centroavante, como tinha feito contra Corinthians e São Paulo. E por fim, é lógico que a gente deseja que Iago Felipe tenha uma boa recuperação. Ele teve uma crise de apendicite, então, lógico que se recupere, que fique bem, que volte logo a desempenhar suas funções. Mas, pela entrevista de Rogério, ele seria titular. Iago Felipe, Rogério não disse no lugar de quem, mas ele seria titular do jogo e essa saída dele foi também decisiva para essa escalação. Eu, na hora que olhei assim, sem Iago Felipe, é um jogador que eu não gosto muito dele tecnicamente, né? Mas eu olhei assim e falei, ó, pode ser a Estrela atuando também. O time pode entrar ainda melhor do que com o Iago Felipe e tal. E não deu outro, o Bahia entrou muito forte e acabou conseguindo esse grande resultado, pai. Eram esses meus destaques iniciais quanto à escalação. Diga você. Disse bem, disse bem. A outra é a Débora. Falemos de coisas boas, indiscutivelmente o charme de se manter na elite não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas
importante, um resultado importante, mas Rogério Ceni tem que ver algumas coisas da sua teimosia. Há muito tempo, muito antes de Rogério Ceni escalar Luciano Juba pela esquerda, eu vinha falando. Esse lado esquerdo do Bahia é vulnerável demais. Camilo Cândido é bom jogador, mas não guarda a posição, não marca bem. Quando ele atravessa o meio de campo e chega ao ataque, é aquele cruzamento dele, sem ser muito alto, uma bola à altura da cintura da zaga, é um cruzamento perigosíssimo e de grande utilidade. Pode-se pensar, num determinado instante, em Luciano Juba do lado esquerdo, mantendo como vem jogando, e até arriscar Camilo Cândido no meio de campo, diante de alguma eventualidade. Pode-se pensar nisso, pode-se pensar. Mas Rogério Ceni teimou demais. Eu dizia aqui, está aí, está vendo o que eu disse? Não, é só olhar as edições passadas do Farol Tricolor, quando eu dizia, não entendo como Luciano Juba não entra do lado esquerdo. Luciano Juba carregou o Esporte Clube do Recife. Tinha gente que dizia, não, o Wagner Love tá demais. Ele dizia, ó, tem muito de Luciano Juba nisso aí. Bom, o problema do esporte está na segundona é outro papo, não é comigo não. Mas cabia espaço para Luciano Juba. A outra coisa, ganhou bem, continuamos na elite, o charme é esse, elite, primeira divisão do futebol brasileiro, mas é inadmissível sequer arriscar Gabriel Xavier na zaga. Para não dizer que não falei das flores. Parabéns, o Bahia se manteve na primeira divisão também e em muito graças a Rogério Ceni. Perdeu algumas partidas por culpa de Rogério Ceni, mas se manteve em muito na primeira divisão por conta de Rogério Ceni, que chegou na 23ª rodada, ou seja, mais da metade do Campeonato Brasileiro sendo jogado. Se o Bahia continua com o Renato Paiva, era a segunda divisão certa. Aquela maluquice de defesa sair jogando. Cadê a defesa saiu jogando ontem? Quando tinha que chutar para a lateral, chutava. Quando era bicuda, era bicuda. Quando jogava para frente, mesmo para o espaço que o adversário aproveitava o lance, fazia isso. Então, a insistência também da direção tricolor com Renato Paiva, que disse que saiu porque pediu para sair. Então, manda uma medalha também para Renato Paiva, de agradecimento, para ele não voltar nunca mais, porque aquele papo furado, aquela filosofia que não dava em nada, ia levar o Bahia, estava levando o Bahia para a segunda divisão. Segue, Diego. Pronto, deixa eu só lembrar a dinâmica do placar. O Bahia abriu o placar com o Cauli, um lance de bate-cabeça da defesa, passe de Tassiano, e Cauli bateu de primeira no canto direito do goleiro Everton. E o Galo empatou, o Bahia continuou jogando bem, teve esse lance de David Duarte de cabeça, uma grande defesa de Everson em cima da linha, o Bahia criou outras oportunidades, mas aí veio o empate do jogada de Igor Gomes, passou. Eu acho que tanto o Vitor Hugo quanto o Luciano Juba poderiam ter acompanhado o Paulinho pelo movimento que fez, mas não fizeram. E Paulinho chegou livre na cara de Marcos Felipe, deu um toque na sua saída, artilheiro do campeonato Paulinho, aos 36 do primeiro tempo. Depois Luciano Juba, no último minuto, nos últimos minutos, nos instantes derradeiros do primeiro tempo, aproveitando cruzamentos de Tassiano. Olha aí, Tassiano, 2 assistências no primeiro tempo. Ele fez um gol, um belo gol, um chute cruzado de primeira, meio de voleio, assim, de sem pulo. E aí, no segundo tempo, o Galo ainda tentou alguma coisa, mas o Bahia estava controlando bem o jogo e Tassiano, num lance de Rezende, né, que dominou, girou para cá, para lá, chutou meio mascado, mas Tassiano aproveitou, finalizou também meio mascado e deu certo. E já nos acréscimos, Ademir fez um belo gol, cortou para o meio e bateu cruzado de perna direita para dar números finais ao jogo. Lembrando que o jogo do Fortaleza, que acabou nos salvando também, além do nosso, logicamente, estava 1-1 até os acréscimos, quando o goleiro do Santos, eu não sei o que deu nele, foi sair naquele ímpeto de final do jogo. Estava na intermediária, o Fortaleza roubou a bola e fez um golaço do meio de campo. A ironia é que foi o gol que o Pelé não fez, que acabou rebaixando o Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a dinâmica foi essa. Eu vou fazer alguns destaques individuais, pai. Eu vou destacar Marcos Felipe, para mim um dos melhores goleiros do campeonato, top 5 do campeonato, sem sombra de dúvidas. Marcos Felipe fez uma defesa de grau de dificuldade grande, que muita gente não olhou no primeiro tempo, mas um chute cruzado, a bola muito fez uma curva de fora para dentro, ele espalmou para a linha de fundo.
E no segundo tempo, um cabeceio que poderia ter sido um 3-2, que aí o Atlético poderia dar aquele calor e o resultado poderia mudar. Um cabeceio a queima-roupa, numa falta cobrada na área, no escanteio, aí eu não vou lembrar. Mas ele fez uma defesa importante e o Bahia acabou afastando a bola depois. Outro destaque, David Duarte, muito importante nas bolas aéreas, deu muito mais segurança à defesa, uma escolha que se mostrou acertada de Rogério Ceni. Luciano Juba, pela recuperação, pelo gol, acho que vale destacar também. Eu vou destacar Rezende, que fez uma partida soberba ontem. Uma partida Excelente. espetacular Rezende fez. Pra mim, fora os gols que a gente tem que dar mérito a quem fez gol e deu assistência, Rezende foi o melhor em campo. Jogou muita bola. E o primeiro gol do Bahia foi uma jogada que ele roubou a bola, passou para Tassiano, Verdade. Tassiano para Cauli e depois o gol. Por fim, eu vou destacar Tassiano. Tassiano teve 2 assistências e um gol, então mostrou mais uma vez o jogador muito importante que é e acabou Sempre sendo disse isso. absolutamente decisivo para esse 4-1, pai. Sempre disse isso de Tassiano. Para mim, o jogador mais importante do Bahia nesse jogo de ontem. Incompreensível. Aproveitando para fazer aquela revisão. Tipo, quando a gente está chegando, fechando o ano. Foi que teve errado aqui. Foi que eu não devia ter feito. Foi que eu fiz e fiz bem. Quero fazer um vídeo Esse só disso, mas dê logo uma, uma largada. Isso. O detalhe é que substituir Tassiano no jogo, já falei aqui, Rogério Ceni, a não ser que ele peça, e mesmo que ele peça, se você sentir que dá para segurar um pouquinho, espera um pouquinho mais, Tassiano. O jogador, Renato Gaúcho disse quando ele saiu, é pena que você vai sair, vai fazer muita falta. Jogador de futebol, jogador, como dizia João Saldanha, jogador tem que julgar. Isso no espanhol se fala muito julgar. Então, ele é jogador de futebol. Os craques aí podem ser esses outros que a grande mídia fica plantando, inventando e que nem sempre jogam. Mas Tassiano joga futebol. Joga na direita, joga na esquerda, joga pelo meio, dá passe, como se diz hoje, é garçom, conclui, dá um sangue retado e vibrou pra caramba no gol de Cauli, que ele deu passe. Em jogos passados recentes, Cauli, você podia dar esse passe para Tassiano e tentou fazer o gol. Tudo bem que foi uma tentativa, mas experimente de vez em quando passar a bola para quem está livre. Contra o São Paulo foi assim. Cauli estava livre para fazer o gol e você tentou fazer. O Tassiano estava livre para fazer o gol e você tentou fazer sozinho, Cauli. Acontece, mas sirva aos outros que é sempre bom. Então, para mim, Tassiano é o grande destaque desse time. Uma outra coisa, Diego, é que quando os adversários enfrentam o Bahia, tem um pessoal que é imprensado, tem um pessoal que é de imprensa e tem um que é imprensado. Ontem mesmo, eu, quando assisto futebol, eu assisto sem um som, tem algumas coisas que eu não aguento ouvir. Aí depois eu ouço quando o Bahia ganha para ver o que foi que os caras estavam dizendo. Então, tinha um inocente dizendo que o Atlético jogou desfalcado. O Bahia jogou desfalcado, seu jogador mais importante recentemente, Nico. Nicolas Acevedo saiu contundido, um jogador estratégico no time do Bahia. Então o Bahia jogou no meio de campo sem o seu jogador mais importante tecnicamente, Rezende muito importante no vigor e na disposição e no futebol também, e sem o preferido do treinador no meio de campo, foi Iago Felipe, e meteu 4-1 do Galo. Quem foi que meteu 4-1 do Galo? Esse é o grande detalhe. E aí eu dou um outro arremate nos meus destaques. O Bahia andou dando goleadas nesse campeonato. Deu de virada, meteu 6 no Goiás, lá em Goiânia, meteu 4 no Bragantino, meteu 4-1 ontem e E o deu uma cinco a outra um no goleada. Corinthians. E 5-1 no Corinthians, sim. Então, a minha tese, a minha humilde tese, continua funcionando. O Bahia, quando vai ao ataque, é um time que funciona. Perde muitos gols, é verdade. Mas toma muitos gols bestas. São os meus destaques nesse arremate aqui. Maravilha. Eu tenho aqui 2 outras coisas. A primeira é o seguinte, Venha. deixa eu lembrar aqui a frase do nosso querido Hulk, né? Porque Hulk disse Querido assim: lá deles. seria especial se eu conseguisse 5 gols amanhã para chegar nesses 100 gols. Eu vou falar, eu quero parabenizar Hulk porque ele conseguiu 5 gols. Foram 4 do É, Bahia na cabeça dele e um do Atlético que não foi dele. Então aos 100 ele não chegou não, mas os 5 gols ele conseguiu. Só que foram 4 do Bahia e um do time dele. Então parabéns é, pelos 5 gols, viu, Hulk? Foi ótimo ontem. Conseguiu seus 5. 4 do Bahia é, na sua cabeça. Aí você fica quietinho e vem quietinho da próxima vez,
que é melhor para você. Eu tinha falado aqui antes que isso aí poderia mexer com os brios se o Bahia ainda Falou. tivesse brios. E acabou mexendo, sim. Eu tenho certeza que isso aí. Rogério Ceni disse que não, mas isso aí certamente foi usado como combustível pelos jogadores do Bahia. E a outra coisa que eu queria fazer só Só um para. minuto, Só... Diego. Diga. Só um minutinho. Gilberto fez esse destaque na zona mista, na saída do jogo ontem. Ele falou isso que você está falando aí. É Continue. verdade. E o outro Vai. destaque, deixa eu só colocar essa foto aqui, com amigos de longa data, ontem na Fonte Nova, com meu amigo Lucas, que a gente chama de Nelson, não vou explicar aqui o porquê, mas é um apelido antigo. E também com Vassili, amigos, colegas de É, escola da época, e com Davizão, filho de Vassili, lá pé quente. Falei, rapaz, você traz um menino para um jogo desse, mas levou e foi o amuleto, deu certo, e saímos com esse resultado. E vou falar também, além dessa frase, mandar um abraço pro meu amigo Gabinho, que Gabriela, filha dele, pequenininha ainda, acordou ontem e disse que o jogo ia ser 4-1 pro Bahia. Ele me mandou essa fantástico. mensagem no WhatsApp e Gabizinha resolveu 4-1 pro Bahia, cravou. E quando a Ademir fez aquele gol, a gente se abaixou, se abraçou e falou: ah, sua filha é retada mesmo. E Boa. cravou. Tem muita gente aí que não acreditava de jeito nenhum, né? E aí Gabi chegou e sentenciou de manhã cedo, acordou e avisou: Brilhante. Bahia 4-1. E assim foi. É isso aí. Só Diga um aí, detalhe, pai. Diego. Só um detalhe. Parabéns à Gabizinha. Parabéns a essa galera tricolor que vai chegando e vai continuando o caminho que nós pavimentamos há muito tempo. Eu e outros que estavam bem antes de mim. O detalhe é aquilo que eu digo. Previsões com base em estatística. Nada contra. Estudei estatística no curso de economia, é uma bela cadeira, uma bela área, mas a estatística se baseia em prognóstico. Então, eu falava aqui. E como é que fica aquele prognóstico? Como é que ficam aqueles prognósticos? Próprio do campo da estatística. É estimativa. Então, não adianta. Tem 2%, tem 5%, o Santos tinha não sei quantos porrada por cento e está É aí na seis por segundona cento Santos, eles deram 6% de chance de queda. de queda, né? Isso. E o Bahia 20 e tantos ou Não, 30 e Bahia tantos. 60 e tantos, Vasco 20 e Foi. tantos. Pronto. E agora? Sou muito mais Gabizinha. É muito melhor. Pronto, Gabizinha vai fazer o nosso farol tricolor, as próximas previsões. Um abraço a todos que estudam nessa área, a todos que fizeram previsão e aqueles que foram na onda, não da previsão, que isso é base estatística. Mas isso não é um fundamento. Por quê? Tem 6% que os caras estudam. Bom, qual é o adversário mais difícil nessa última rodada Sim, dos ameaçados? sim, O Atlético de Minas. sim. Melhor campanha do segundo turno, time retado, jogador que ia fazer 5 gols. Eu acho que ele vai fazer 5 gols no treino para comemorar. Tá de férias, vai ficar brincando, né, Hulk? Vai bater um baba lá em Tchau, tchau. Campina Grande, aí ele faz até 10. Grande, grande, um abraço para a querida Campina Grande, terra que quero muito bem, que tenho familiares, primos, tinha minha tia que morou por lá, meu tio. Então, nada contra. Um abraço para Hulk também. Mas você, como previsão, você pode botar também. Não venha para o farol, não, que não tem espaço para você. Mas Gabizinha tem. E o pessoal daí da parte de estatística, meus parabéns. Só que não pode ser assim na interpretação. Nos estudos, tudo bem. Isso Alguém aí. se baseia claramente. Bahia e Galo, Bahia, Atlético de Minas, mesmo na Fonte Nova. Vasco e Bragantino. Santos e Fortaleza, agradecendo ao tricolor nordestino. Aí Verdade. sim, nada como irmão nordestino para ajudar os outros. O outro, tricolor. Parabéns, conte com a gente nas próximas. Mostrou seu time retado, Voivoda seríssimo, não tem esse negócio não. Parabéns mesmo e ficamos absolutamente felizes, viu, Diego? Pois é, mandei inclusive um abraço pro pessoal do Altivo Fez lá. bem. Mandei um abraço pra Condinho e pra Altamiro lá. E aí Boa. eu mandei ontem, eles já responderam hoje, também mandaram um abraço pra gente. E é isso. Fim de Para os Campeonato amigos que não Brasileiro, acompanham, diga. para os amigos que não acompanharam, Diego, nós estamos nos referindo a um espaço, um canal que Isso. é do Fortaleza e o Diego participou. De uma live O deles no Ian, pré-jogo o de Bahia nosso e grande Ian também Fortaleza. esteve lá, abraçando o Ian também, uma figura importantíssima. Como diria o outro, a luta continua, companheiro, o farol tricolor continua comemorando, estamos aqui a rigor.
logo depois, no nosso almoço, para não perder o embalo, temos um vinhozinho do melhor estilo e é assim que se comemora, não antes como alguns que são anti-Bahia tentam comemorar apostando triplo no último jogo, faz parte. Só que alguns são ofensivos, agressivos, desrespeitosos. Aí não vale. Agora, torcer, pode se torcer todo. Eu torço, mas não distorço. Continuo na primeira divisão. Elite é um charme. Vou fechar aqui até o paletó, que eu vou trabalhar hoje. Vou para o nosso escritório de paletó e gravata tricolor e camisa no tom do Cid. Charme é Cheio de charme, vida que segue. significados. Mas Claro. vamos encerrando o vídeo aqui, agradecendo mais uma vez aos amigos, pedindo que curtam, se inscrevam, ativem as notificações, comentem, compartilhem para a gente seguir nesse trabalho. Vamos fazer alguns vídeos mais essa semana de resumo do ano e tudo, e preparar Isso. também entrevistas para o mês de dezembro, além de falar das movimentações do Bahia no mercado de contratações, quem vai, quem fica, quem deve ir, quem deve ficar, para a gente programar já, projetar o próximo ano que seja muito melhor do que esse, Tomara que que sim. acabou com esse alívio, mas foi um ano extremamente conturbado. A gente não quer outro desse, não, que é o Bahia maior. É isso aí, bora Bahia! Bora, Bahia! Na primeira, sempre na primeira.